Bom dia, amados irmãos. Hoje leio de Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Irmãos, quase todos nós temos uma boa memória, mas você sabia que nossa memória é seletiva? Nós escolhemos o que nós vamos lembrar. Se você olhar a vida de Paulo, quando ele entrou em Filipos e abriu a Europa ao Evangelho, o tempo dele em Filipos era pouco tempo e não era um tempo que muitos chamariam de um tempo bom. Ele não tinha uma sinagoga onde ele podia pregar ou orar. Ele foi perseguido por uma menina possuída e por causa disso ele foi açoitado e preso ilegalmente. No próximo dia ele foi solto e ele foi embora de Filipos com as suas feridas apenas para lembrar ele do seu tempo lá naquele lugar. Mas anos depois, enquanto ele estava numa prisão em Roma, ele escreveu essa carta para a igreja em Filipos, uma igreja que tinha crescido desde então, e ele não falou dos tempos difíceis dele, mas ele escolheu lembrar das bênçãos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amados, todos nós temos tempos desagradáveis no nosso passado, nós tivemos. E o que é que nós lembramos sobre aqueles tempos? Das dificuldades ou das bênçãos e da graça de Deus durante aquele tempo? Hoje nós estamos passando por um tempo desagradável. Alguns dos nossos conhecidos têm adoecido e talvez até morrido. Nós estamos isolados, sem poder ir para a igreja e adorar. Alguns sem poder trabalhar. Mas daqui a alguns meses ou anos, o que é que você vai lembrar sobre esse tempo? Você vai lembrar das coisas ruins e desagradáveis, ou você vai lembrar das bênçãos de Deus durante aquele tempo? Por exemplo, o fato que pessoas estão se aproximando de Deus. Deus está usando esse tempo para trazer pessoas mais perto dele. Muitas pessoas hoje estão ouvindo o evangelho pregado online, que antes nunca ouviam o evangelho e não iam para a igreja. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. O que é que nós vamos lembrar? A autora do começo do século XX, havia uma autora famosa, ela era surda e cega, o nome dela era Helen Keller. E ela se tornou famosa escrevendo livros e defendendo direitos de pessoas. E alguém perguntou uma vez para ela se ela estava triste por não ter a sua vista e a sua audição. E ela disse assim: tanto tem sido dado a mim que eu não tenho tempo para pensar naquilo que não tenho. Irmãos, escolha ser alegre e lembrar das coisas boas. Lembre-se dessas palavras que eu li de um pastor na Califórnia, quando ele disse isso: nosso nível de gratidão é determinado por o que escolhemos lembrar do passado e nossa perspectiva da bondade de Deus durante aquele tempo. Deus é bom. Deus é bom. Lembre-se das coisas boas e você vai ser uma pessoa alegre. Que Deus te dê uma ótima semana e que Deus te abençoe grandemente neste dia.